Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade que Ele nos concede de podermos continuar na adoração, continuar no louvor, continuar buscando a Ele como nosso único Deus e Cristo como nosso único Senhor e Salvador, e sempre reconhecendo Ele como Filho de Deus que nos salva, que nos dá a oportunidade de pertencermos à sua igreja e continuarmos na fidelidade a qual Ele espera de cada um de nós. Um texto interessante, gostaria de compartilhar com os irmãos, está em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Aqui em 2 Crônicas, Salomão, que foi o rei, né, que Deus escolheu para a construção do templo de adoração, o templo físico, e sabemos que no Velho Testamento é uma sombra daquilo que viria. Hoje o templo não é mais físico, né? Nós não temos templos físicos, né? Os locais que nós reunimos não são templos. Templo hoje é o Senhor, a habitação do Senhor hoje é nós. Nós somos a igreja, nossas vidas, nossos corpos são tabernáculos de adoração. Então, onde quer que nós vamos, nós podemos adorar o Senhor. A nossa vida, nossa maneira de viver, nossas atitudes, nosso procedimento, como pessoas, como filhos de Deus, que nós somos a partir de nós nos entregamos a Ele pelo batismo. E aqui a construção, provavelmente dita, do templo foi a partir do capítulo 2 de 2 Crônicas. E teve uma série, né, de preparativos. E aqui no capítulo 7, há uma solenidade do versículos 1 ao 4, né, 1 ao 3, e depois tem a conclusão da solenidade pelo Salomão. E aqui, no a partir do versículo 11, Deus ele aparece, né, e ele fala de algo importante que deve servir para nós também. Deus habitaria naquele templo físico com a sua glória, e nós conhecemos a história, que o povo de Israel não cumpriu com a sua parte, que foi aquele pacto que o Senhor fez com este povo escolhido, que eram os hebreus. Hoje o povo de Deus são judeus e gentios, que somos todos nós, convertidos a Cristo. E a partir do versículo 11, nós lemos: Assim Salomão acabou a casa do Senhor,
e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente efetuou. Versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono no teu reino, segundo a tua aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Depois ele faz um alerta a Salomão para ele tomar cuidado, como também nós, como povo de Deus, precisamos tomar o devido cuidado, não afastar e não desviar, nunca desobedecer as ordens, os estatutos, os desígnios do Senhor. Versículo 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que eu vos prescrevi, e fordes e servis outros deuses e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que eu vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Dessa casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? 22. Respondeu-lhe-á: porque deixaram o Senhor e o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, se apegaram a outros deuses, os adoraram e serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Então, esse é um alerta final aqui, e Deus deixou bem claro a Salomão, né, que se esse povo se humilhasse e dobrasse os seus joelhos e obedecesse a sua voz, eles seriam realmente o povo verdadeiro de Deus, que serviria naquela nação que estava sendo formada. Então, um alerta para nós. Hoje, como um reino e sacerdotes a serviço do Senhor, nós precisamos nos humilhar e obedecer ao nosso Senhor e permanecer na fidelidade. Isso é o que Ele quer de nós, sendo reino e sacerdotes ao seu serviço, para adorá-lo, para glorificá-lo, com atitudes que realmente mostram que nós somos realmente filhos de Deus, súditos do Senhor, e que nós somos aqueles que andam na luz, que glorificam realmente e exaltam o nome do Senhor. Vamos ouvir as bênçãos do Senhor, guardar em nossos corações, mas também ouvir os alertas, a nunca desviarmos, a nunca desobedecermos. Sabemos que este Israel físico ele teve um fim. Mateus 24 mostra claramente o fim do Estado de Israel para dar uma nova oportunidade aos seres humanos, que são gentios e judeus convertidos a Cristo, nessa nova aliança em Cristo Jesus. Então, irmãos, nessa quarta de adoração, vamos continuar na fidelidade, continuar na firmeza, mesmo através das adversidades, das dificuldades que nós enfrentamos neste mundo. Isso vai ter um fim. E quando vier Jesus, vai ser só júbilo e glória. Mas vamos permanecer aqui na fidelidade, no amor, na comunhão verdadeira com Cristo, na obediência àquilo que Ele manda pelos seus desígnios e a sua vontade. Vamos orar e que Deus possa abençoar toda a adoração, a mensagem, tudo que nós fizemos hoje para a honra e glória dele. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o Senhor, que a nossa vida, nossa atitude, nosso procedimento neste mundo de trevas, de corrupção, de pecado, possa realmente glorificar o Senhor. Que sejamos igreja, não só no prédio, não só nos locais de reunião, mas em todos os lugares, seja no trabalho, em nossas casas, com nossas famílias,
a pessoas que nós relacionamos, nós possamos realmente mostrar que nós somos filhos do Senhor, obedientes, sadios, espiritualmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando e também psicologicamente falando. Ou seja, de todas as formas que possamos mostrar que nós somos um povo que foi transformado pelo seu poder, pela sua glória, pelo seu poder, Pai, na nossa vida. Continue, Pai, nos abençoando, abençoe esta reunião e que nós possamos permanecer na fidelidade, na obediência a Teus estatutos, aos Seus desígnios e à Sua vontade. Em Cristo que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu, eu louvo. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu, eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará. Terra e céu se alegram em lhe adorar. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu, eu louvo. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu, eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará.
e céu se alegram em lhe adorar. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu. Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus. Dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus. Dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora digo fraco, forte sou, digo pobre, rico sou, por tudo aquilo que Ele fez por nós. E agora digo fraco, forte sou, digo pobre, rico sou, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Dai graças, dai graças, dai graças, dai graças, dai graças. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Nessa noite de quarta-feira temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Palavra essa que é fonte de vida para cada um de nós, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e dele que nós somos cristãos, somos abençoados pelo amor de Deus e cremos nesse amor dele verdadeiro por nós. Como diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Isso faz total diferença para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Na época que Jesus esteve aqui neste mundo, de forma humana, na natureza humana, naquele corpo limitado, daquele corpo que sentia fome, sede, frio, ele morou na cidade de Cafarnaum. Lá ficava a casa dele. E era um local muito estratégico, porque de lá ele podia ir em vários locais ali na Galileia, pegava o mar, também navegava, chegava a partes da Judéia, muito interessante para ele. Então, ele usou como base, né, do seu ministério a cidade de Cafarnaum. Lá ele fez vários sinais miraculosos, várias ações de Jesus lá naquela cidade. E também naquela cidade ele também pregou e falava na sinagoga, falava de uma forma com muita autoridade, com muita força, né, que muitas vezes não se via com os judeus, com os fariseus e tudo mais. Mas ele tinha esse comportamento em sempre falar com a autoridade que vinha de Deus, né? Ele não falava por si só, ele falava porque Deus estava ali junto com ele, testificando tudo o que ele estava ali falando. Todo o ministério dele, tudo que ele fazia vinha da parte do nosso Deus, né? Então, por isso que Jesus, sem dúvida alguma, ele é o caminho, a verdade e a vida, como fala no próprio Evangelho de João. Então, nós cremos que Jesus Cristo, quando ele estava em sua missão, ele ia ser e foi bem-sucedido. Ele cumpriu a vontade do Pai, ele tornou-se o autor da salvação para todos aqueles que buscam ao nosso Deus. Ele é o caminho, né? Então, Jesus
é algo fundamental para o nosso viver. E nós temos necessidades, como eu falei que Cristo, na natureza do corpo dele humana, ele tinha necessidades. E uma dessas necessidades que nós temos é a alimentação. Nós precisamos nos alimentarmos, né? Tomar uma água, beber, matar a sede, né? E matar fome, né? A ausência de um longo período de comer pode gerar essa fome, né? Essa sede na ausência por vários momentos de beber algum líquido, né? Seja ele água ou qualquer outro. Mas nós temos essas necessidades, né? E alimentar faz parte dela, né? Nós sentimos falta de dormir, precisamos dormir para sentirmos bem, né? Para acordarmos de uma forma mais descansada para o dia a dia. Mas ao comer, que é um ponto interessante, nós temos aí um momento em que Deus, quando Ele criou Adão, colocou Adão lá no Jardim do Éden, Ele deu um trabalho para Adão. Deu um trabalho para Adão cuidar do Jardim do Éden, cultivar as plantas. Adão não ia ficar ali só estendendo a mão, pegando uma fruta e comendo. Ele tinha um trabalho a fazer. Então ele tinha que cuidar daquele jardim maravilhoso plantado por Deus, né? Então nessa quarta-feira à noite eu fico pensando, né? Como é gostoso cuidar, né, de planta. Quem já teve essa oportunidade de cuidar, ainda mais uma planta que você pode comer dessa planta, né? Eu tenho aqui na minha casa um pé de pitanga e um de romã. O de pitanga a gente já conseguiu cuidar bem, então a gente consegue ir lá no pé, nesses dias hoje, a gente consegue ir lá no pé tirar uma vermelhinha e comer. E está extremamente doce. É algo fantástico, né? Como Deus fez todas essas coisas, né? Mas aí quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden existia uma árvore que se Adão voltasse a comer dela, ele viveria eternamente, que é a árvore da vida. E nós sabemos que Deus não permitiu isso, né? Nós vamos ter a oportunidade de comer dessa árvore da vida lá no céu, onde Deus já está construindo, junto com Cristo, um verdadeiro paraíso para nós. E nesse domingo que passou, o nosso pastor Gates teve uma oportunidade muito grande de falar tão bem como será os céus, né? Algo maravilhoso, algo gostoso de viver, de estar lá, e queremos estar lá, né? Então você pode também participar desse vídeo, ver aí a pregação dele, voltar um pouquinho e ver a pregação desse domingo, dia 7 de novembro, que você vai gostar da pregação do nosso pastor Gates, né? Então, mas nós vamos ter essa oportunidade de alimentar dessa árvore da vida, né? Dessa árvore que é maravilhosa. Nós não vamos ter sede, não vamos ter fome, vamos viver pela eternidade, né? Mas Cristo já tinha falado conosco que Ele era o pão da vida. Ou seja, aqueles que se alimentam de Cristo Jesus não vão passar fome, não vão ter sede. Então é interessante para nós, porque quando a gente se alimenta, eu gosto, tem alguns alimentos, todo mundo tem sua comida favorita, né? Todo mundo gosta de comer alguma coisa que é muito especial, toca muito no seu paladar, né? Eu gosto muito de churrasco, é uma comida que eu gosto muito. Mas cada um tem, outros gostam de uma boa pizza, um bom macarrão, né? Um bom peixe japonês, né? Muita gente gosta de comida japonesa, comida oriental, hambúrguer, cheeseburger, né? Eu gosto de churrasco. Tem gente que gosta de uma ótima salada. Eu também amo salada. Eu gosto muito de salada. Eu como salada sem colocar nada, sem sal, sem nenhum temperinho, só com o sabor dos vegetais e dos legumes. Então, cada um tem alguma coisa que gosta de comer. E assim, naquela época, o pão, até nos dias de hoje, é uma delícia comer um pão, né? Dá até água na boca de pensar. Até nos dias de hoje, comer um pão é algo muito legal. É algo que satisfaz aquele pão quentinho, passa manteiga. E naquela época de Jesus, pão, sem dúvida alguma, era um alimento a ser servido nas festas, a ser servido quando as pessoas chegavam. E Jesus multiplicou pão o suficiente para alimentar 5.000 homens, né? Então imagina a situação
E só tinha 2 peixinhos, e com aqueles peixes ele multiplicou junto com os pães, então todo mundo ficou satisfeito. Comeu bem e ainda sobrou, e Jesus falou para não deixar desperdiçar nada, né? Então, nesse contexto, Jesus fala em Cafarnaum, lá na sinagoga, que o povo estava procurando ele por causa desse alimento físico, esse alimento que ele havia multiplicado, os pães, os peixes, tinha suprido aquela necessidade do povo, e o povo estava ali procurando ele por causa disso. Mas ele fala que ele é o verdadeiro pão da vida, né? Muito mais do que comer um pão que vai passar, que vai matar aquela fome, aquela necessidade do corpo, né? E vai passar. Porque tudo que a gente come, né, toda substância que a gente come é feita de elementos. Esses elementos queimam e transformam-se em energia. E a energia faz com que a gente movimente, tenha ações, tenhamos condições de fazer alguma coisa. É por isso que ele se alimenta. O alimento é transformado em energia. Mas se nós nos alimentarmos de Cristo Jesus, que é o pão da vida, essa energia vai ser para propagar o evangelho dele, para falar daquele que é a verdadeira comida, verdadeira bebida, daquele que é para ser dito, expressado, vivido e falado como o autor da salvação eterna. Por isso que a palavra de Deus foi construída, escrita e muito bem elaborada para mostrar e remeter todos nós a Jesus Cristo como o verdadeiro pão da vida. Imagina a dificuldade do povo naquela época de se alimentar. Até hoje nós lutamos e trabalhamos muito para poder se alimentar. E vai continuar assim até a volta de Cristo ou Jesus nos chamar. E nós vamos continuar dependendo de comer hoje, comer amanhã, comer depois. Mas se nós entendermos que o nosso verdadeiro alimento é estar fazendo a vontade de Cristo, se alimentando dele, com certeza algo vai ser suprido. Se nós comermos o pão para alimentar esse corpo físico que nós temos, essa carne, alimentando de Cristo, nós vamos suprir a necessidade do nosso espírito, da nossa alma, né? Então, eu separei aqui João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 49. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esta é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Sem dúvida, Cristo, ao morrer na cruz, ele deu a vida dele, ele cumpriu, foi fiel à missão que Deus colocou diante dele. Para qualquer um de nós aqui, nós não teríamos essa capacidade, mesmo porque nós estamos vulneráveis ao pecado. Jesus, mesmo com toda a luta que ele teve, ele não pecou. Então ele cumpriu, foi fiel até a morte, uma morte de cruz injusta, porque ele não era culpado por aquilo que os judeus ali o condenaram, né? Mas ele falou que ele era o pão da vida, e que no passado, com Moisés, quando ele orou a Deus e Deus mandou o maná, e o povo comeu desse maná durante anos e anos, 40 anos comendo do maná. Eles pararam de comer do maná, o maná parou de cair do céu assim que eles entraram na terra prometida. Então, é muito importante entender que eles comeram desse maná, desse pão que caía do céu. Imagina o sabor que Deus concedia ao povo judeu comendo, mas eles morreram. Mas Jesus, ele traz que, ao comer do pão da vida, que é Cristo Jesus, se alimentar de Cristo Jesus, nós não vamos morrer eternamente. Pelo contrário, nós teremos uma vida eterna. Mas nem todo mundo vai acreditar e aceitar
e buscar Jesus Cristo como Senhor. E nesse texto tem algo muito interessante. No contexto, no versículo 44, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha que interessante. Você está tendo a oportunidade de ouvir essa pregação, essa palavra de fé, e o poder está na palavra do Senhor, não está em mim ou qualquer pessoa que fala a palavra de Deus. O poder está na palavra. E aqui está dizendo que quando você está sendo atraído por essa palavra, é porque Deus quer. É porque Deus deseja isso. Deus quer que todos nós sejamos salvos através de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que são atraídos para Cristo, veio através do nosso Deus maravilhoso, e diz assim: e eu, Jesus, ressuscitarei no último dia. Nós cremos que Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus morreu, esse corpo com essa natureza humana morreu. A mesma natureza divina também foi eliminado na cruz, junto com esse corpo, e ele recebeu um novo corpo, um corpo vivificado, ressuscitado, diferente desse corpo que ele tinha e que nós temos hoje. Ele foi ressuscitado e recebeu um novo corpo. Um corpo que pode se alimentar, um corpo que pode passar pelas paredes, e um corpo que foi para os céus. E nós vamos receber um corpo semelhante a esse. Um corpo vivificado, ressuscitado, que não vai ter a limitação desse corpo que nós temos hoje. E essa é uma promessa maravilhosa, porque Jesus falou que Ele vai nos ressuscitar. Vai nos dar essa mesma oportunidade de vivermos ao lado de Deus com esse corpo transformado. Jesus sempre será divino, porque Deus não morre. Ele sempre será homem, porque ele teve essa natureza humana, por isso que ele é filho do homem. E ele tem essa condição única de ser o primogênito, o filho primogênito. Como nós seremos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo nessa salvação eterna maravilhosa, conforme fala em Hebreus. E esse que é o motivo pelo qual nós precisamos entender que nós passamos necessidades, vontades, desejos nessa vida. E uma delas, como nós estamos falando, é de comer. Mas nada se compara com o fato de nós estarmos com o pão da vida, que é Jesus Cristo, como aquele a quem nos dá tudo o que precisamos. Às vezes nós vamos colocar na nossa vida algumas coisas como aquilo que é fundamental para nós. E infelizmente isso é um erro. Porque aquele que pode nos suprir da fome espiritual que temos, da fome existencial que nós temos, é Jesus Cristo. Somente a Ele. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Diz assim também no texto que Jesus, quando falou tudo isso para os discípulos, que Ele precisava, que todo aquele que come a carne dEle, bebe o sangue dEle, e ele ressuscitará no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, eu vivo, por causa do Pai. Assim que ele se alimenta de mim, viverá. Assim aquele que se alimenta de mim viverá para sempre. Então, assim, tudo isso ele ensinava em Cafarnaum, conforme fala o finalzinho. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Quando ele terminou de fazer esse ensinamento de que ele era o pão da vida, ainda questionava aqueles que estavam ali procurando ele, porque só estavam procurando ele para poder se alimentar do pão, porque ele tinha multiplicado, no texto. Fala isso exatamente, Versículo 26 do capítulo 6. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então eles mataram aquela fome que cada um de nós temos. Imagina, eles queriam inclusive colocar ele como um rei,
porque supriu toda a necessidade daquele momento, daquela fome que eles tinham. Mas Jesus está querendo ser muito mais. Jesus queria ser o que era para dar a vida eterna. Mas os discípulos, naquele momento, muitos deles abandonaram Jesus. Sentiram que o que ele estava pregando era muito pesado e que não conseguiriam mais seguir a Cristo. E Jesus questiona, né? Jesus questiona, pergunta para eles. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa mensagem, quem pode suportar? Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que lhes disse são Espírito e vida. São palavras espirituais, são palavras carregadas de valor. Assim como nós comemos e aquela substância queimada, transformada em energia e nos dá vigor, fisicamente falando, essa carne de Cristo, esse sangue de Cristo, uma vez alimentado disso espiritualmente, nos dá vigor de vida, e uma vida verdadeira. E aí ele questiona, né? Vocês também não creem? Jesus sabia que no princípio isso ia ser difícil para os discípulos, mas ele questionou os 12 se eles iriam abandonar Jesus em função desse discurso que Jesus, dessa pregação de Jesus, né? Mas Jesus recebeu de Pedro a seguinte resposta, versículo 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém? Jesus, nessa quarta-feira à noite, ele está realmente atraindo você para você observar as palavras dele, palavras de salvação, luz para a sua vida, luz para os seus caminhos, porque ele é o único alimento que pode te dar a vida eterna. O apóstolo Pedro falou dessa forma e foi uma verdadeira bênção. É uma bênção para mim, é uma bênção para você. E não deixe de seguir a Cristo Jesus, ser fiel a Ele. Procure andar nos caminhos do Senhor, porque só há salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que Ele não veio a este mundo para julgar o mundo. Ele veio a este mundo para salvar a cada um de nós. E é da vontade do Senhor que todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador tenha a vida eterna. E que nós que somos cristãos possamos receber isso na vitória eterna que Jesus vai promover. Porque todos deste mundo, crendo ou não, vão dobrar o joelho diante dele. E aqueles que creram terão a salvação eterna, viver nesse céu maravilhoso que ele tão bem está preparando, como fala no próprio Evangelho de João. Não desanime, eu estou indo para a casa do meu Pai preparar um lugar para vocês. Palavras de Cristo Jesus para você e para mim, como incentivo a comer desse pão, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis
és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.